Fala de Goresters, estamos começando, para a nossa alegria, a terceira temporada do DigoCast. Chegamos à terceira temporada, quem diria, lá atrás, neste ano ainda, parece que faz muito tempo, mas nesse ano, quando nós idealizamos e quando nós de fato colocamos esse projeto na rua. Esse projeto que é caracterizado por dar voz, vez e visibilidade para os nossos agentes de inovação, startupeiros, empreendedores e também toda aquela galera massa do nosso ecossistema de inovação. Eu fico muito feliz de verdade de ver que o esforço que a gente fez está entregando algo relevante para o ecossistema e o que o ecossistema tem gostado. Então, um desses atores que nos apoiam e sempre nos apoiou desde a nossa primeira temporada, desde o episódio 1, e nós estamos no episódio 13 já, pessoal, é a Sicredi Ouro Verde, Mato Grosso. Então, eu agradeço desde já a Sicredi por acreditar nesse projeto, por estar nos patrocinando e permitindo que esse projeto chegue novamente aí a mais pessoas, não só aqui de Mato Grosso. Para minha felicidade, hoje eu estou aqui com uma grande companheira dessa caminhada da inovação aqui no estado de Mato Grosso. É bem verdade que ela tem um pouco mais de experiência que eu nesse mercado. Vocês vão ver que as histórias que ela vai contar aqui para vocês são algumas assim que a gente, que é um pouco mais novo dentro desse rolê de ecossistema de inovação, ela já estava vendo, ela já tinha até a experiência no sentido de ter feito algumas coisas em relação a isso. Então a gente tem de fato a oportunidade de sentar aqui nesse momento, eu principalmente, de estar à frente aqui da Edclade e de poder aprender com quem veio antes de mim. Isso tem uma coisa que eu sempre faço questão, é de ouvir os mais velhos que eu, Edclade, porque eles têm muito a nos ensinar. Então, de coração, eu lhe agradeço muito, minha colega agente de inovação aqui no estado de Mato Grosso, lá no Parque Tecnológico, minha amiga fora daqui, bebedora de vinho, de bons vinhos, que fique bem claro. Então, muito obrigado por você ter aceito o convite. Fiquei sabendo que é o primeiro podcast que você vai gravar, então olha a honra. Muito obrigado por estar aqui. Oi, gente, obrigada Fábio, obrigada comunidade, e aí todo o ecossistema, né? Dentro dessa introdução do Fábio, ele já me deixou mais velha ainda, então se eu já me sentia uma dinossauro no processo do ecossistema dentro do estado, agora então já sou tiranossauro. Jovem há mais tempo, essa é a verdade, porque a cabeça dessa mulher, quando a gente está pensando nas ações de inovação para o nosso estado, não é brincadeira não, ela sabe muito bem do que ela está falando, tem muita bagagem sim, mas também tem muita criatividade envolvida ali para que a gente possa de fato entregar coisas relevantes. Vocês vão descobrir um pouquinho mais da Edclade. Só que, Edclade, eu tô te chamando muito de Edclade, normalmente chamo de Ed, né? Normalmente é verdade, assim. É mais íntimo, né? É mais íntimo, né? Tô muito formal, né? Edclade, Ed. A gente, e eu sempre venho falando, é até repetitivo a forma como eu falo isso aqui. Nós que estamos nesse universo de inovação, participando de eventos, fazendo eventos, organizando eventos, sendo mentor, normalmente a gente está numa posição de autoridade. E as pessoas às vezes se acostumam a nos ver nessa posição de autoridade. Só que por trás dessa pessoa, ela não é só aquilo que a gente está vendo. Normalmente ela tem outros rolês ali por trás. E a gente estava lendo aqui, a nossa produção, obrigado produção, trouxe aqui a bio da Edclade, e eu descobri que ela é paraibana, que chegou aqui em 1987, aqui em Cuiabá. É de lá que você veio. Eu tive lá em João Pessoa esse ano, eu comentei contigo, que cidade maravilhosa. Queria que você começasse contando para nós de onde você veio lá, da Paraíba para cá, de João Pessoa, né, para cá, e como foi essa chegada a Cuiabá, aqui na Baixada Cuiabana. Então, você já trouxe até o ano, né, 1987, ou seja, vocês já identificaram a minha idade. Mas vamos lá, eu sou realmente paraibana, mas eu não nasci na capital, eu nasci no interior, numa cidade com o nome de Pombal, uma cidadezinha bem pequena, que tem aí cerca de 32 mil habitantes, é bem pequena mesmo. E, na verdade, eu nem morava na cidade, eu morava no interior, na roça, que hoje o povo chama de sítio, de chácara, de fazenda, mas no meu caso era realmente roça. Minha família é uma família simples, né? Meus pais, tudo, a gente atuava muito com a questão da agricultura familiar. E quando criança, todo mundo trabalhava na roça, assim como eu e os meus irmãos, tudo. Aí, com cerca de 12 anos, eu tive a oportunidade de vir para Cuiabá, a princípio para estudar, porque tenho muitos parentes em Cuiabá, né? Uma família grande,
paraibana normalmente tem muitos filhos, eu tenho muitos tios, muitos primos, assim, tios infinitamente, 2 dúzias no mínimo. Vai pedir benção na hora do almoço de domingo, tem que pedir para meia hora para pedir benção. Bem por aí, meia hora, porque só por parte de mãe eu tenho 17 tios. Nossa. Por parte de pai, 13. Então, assim, na cidade de 32 mil habitantes, quem não é tio é seu parente de alguma forma. É um primo, é casado com a tia, coisa nesse sentido. Eu tive a oportunidade de vir para Cuiabá ainda com 12 anos. A princípio para estudar, fiquei um tempo morando na casa de parentes, né? É comum a gente, quem vem realmente do interior, vem normalmente para a capital ou para uma cidade maior, mora com casa de parente, começa a estudar, começa a se desenvolver, e aí as coisas vão fluindo, né? Você acaba estudando e buscando também o seu caminho aí, seu espaço no mundo. Mas você veio sozinha, sem pai, e seus pais não vieram, veio só você para estudar? Vim sozinha, tipo assim, de irmãos e pai, foi só eu vim, eu fiquei 3 anos sem ver minha família, sem ver irmão, sem ver pai. Tinha contato com tios, com primos, mas pai, mãe, irmãos, eu fiquei 3 anos sem ver ninguém. Deve ter sido uma dificuldade enorme, né? Com certeza. E aí, assim, você sai de um sítio, na verdade, vem para uma capital, morar com pessoas que você viu pouquíssimas vezes na vida. E, assim, é uma dificuldade, né? Não é fácil. Isso há mais de 30 anos atrás era mais difícil ainda. Hoje as coisas... Era outra Cuiabá, né? É outra Cuiabá, outra realidade. Hoje as coisas estão bem diferentes. E aí, pegando esse gancho, né? Você chega a Cuiabá, era uma outra Cuiabá de 30 anos atrás. Onde aqui em Cuiabá você chegou? Onde que a Edcleide fez essa pré-adolescência, adolescência aqui em Cuiabá? Então, eu morei a minha vida toda, basicamente, desse tempo de Cuiabá. Eu morei no CPA. Mais uma CPA A grande City. do CPA, né? Muita gente do CPA, tem muito ouro ali no CPA. Muita gente boa que mora no CPA. Eu morei no CPA, minha família toda morava lá. E após 18, 19 anos morando no CPA, é que realmente eu mudei. Hoje eu moro perto ali da rodoviária, num bairro chamado Despraiado. Casei, montei família, então mudei, né? Mas ainda tenho minha família inteira no CPA. Sempre estou no CPA, principalmente nos finais de semana, para dar benção para tios. E na feirinha também, que aquela na feirinha do CPA, feira lá é boa super famosa. Eu, pelo menos, eu gosto muito de comer um pastel de Comer um pastel lá, é verdade. É muito bom. E crescendo ali no CPA, né? E aí eu vou colocar esse CPA da década de 90, né? Como que era, assim, essa vivência naquele tempo lá, assim? Como que era tanto o bairro em si, e como que era você vivendo ali? O que você fazia? Que tipos de brincadeiras ou amigos que você tem daquela época? Como é que foi essa construção ali, assim? Então, ainda era um ambiente calmo, né? Se comparado com hoje, não tinha tanta violência como tem hoje. Era mais tranquilo em termos de segurança. A gente não via esse perigo que a gente vê hoje, né? E assim, brincar na rua de peteca, de queimada, de pula-corda, Mãe da rua, amarelinha. Isso eram brincadeiras que a gente tinha na época, quando a gente não estava na escola estudando, porque eu estudava, meu propósito era estudar. Quando não estava na escola, estava em casa fazendo os deveres de casa normal, e quando não, estava na rua, né? Nas brincadeiras de rua mesmo. Muita brincadeira de rua, assim, elas perpetuam, né? E hoje a gente tem, inclusive... se perdeu um pouco disso, porque foi exatamente o que você trouxe, né? Acaba que tem mais violência, as crianças não ficam muito na rua, temos celular para todo lado, tecnologia telas... que tá aí atrapalhando tudo. Telas para tudo, né? Então é bem complexo. Mas eu queria... Sempre faço essa pergunta, né? Porque nós normalmente temos, né, como essa primeira referência os nossos pais, né? E você, de alguma forma, nessa fase inicial da sua infância, até você chegar na pré-adolescência, eu imagino que seus pais eram essa referência que você tinha lá no sítio, pequenos produtores rurais, lá em Pombal, na Paraíba. E depois você tem uma outra fase da sua vida em que você está se constituindo, inclusive, como mulher, né, ali tudo mais, ficando adulta, e você passa a ter outras referências, de certa forma, paterna e materna aqui, que te ajudaram a crescer. Eu queria que você falasse um pouco para mim de como foi isso, assim, né, de ter o pai e a mãe lá como referência, produtores rurais, e depois essas referências materna e paterna mais de cidade, mais urbana, assim. Como é que foi, né, dentro dessa construção que te ajudou a ser quem você é? Então, essa construção, assim, ela foi acontecendo no dia a dia mesmo.
teve um primeiro momento, a gente tem uma dificuldade até de saber os hábitos das pessoas, né? De começar a entender. Eu era uma pessoa muito, muito retraída, muito fechada, porque não tinha muito acesso, né? Quem mora no sítio, as limitações, isso há 30 anos atrás era bem mais diferente. Mas, assim, essa construção enquanto pessoa vem muito dos valores que as famílias têm, né? E que minha família, graças a Deus, tem bastante. Eu morava com meus tios, eu tenho bastante tios aqui em Cuiabá. Morei na casa de 3 tios, né? Todos casados, com filhos, família, tudo. E assim, eu tinha aquela referência deles como pai para os filhos e eu que estava ali do lado, que estava acompanhando e vendo todos os valores que eram passados, toda a forma que era a convivência daquela família no dia a dia. Então, assim, ela foi acontecendo, teve um choque inicialmente, claro, mas ela foi acontecendo. Depois eu comecei a desenvolver, eu comecei a estudar, a ver, conhecer pessoas, participei muito de grupo de jovens em igreja. Tinha festival de música na igreja, a gente cantava. Então, você acaba se envolvendo com isso e tua vida vai seguindo outros caminhos, né? E é bem legal, né, assim, a gente trazer muito essa questão desses valores familiares, né? A gente acaba... muitos dos entrevistados já passaram por aqui, eles sempre falam dessa referência, assim, pai e mãe, né? E como esses valores passaram para eles e como isso ajudou eles, né, a progredirem. E eu queria que você citasse, assim, né, dentro da sua família, como você falou, porque a família como um todo que te abraçou ali também... Que seria, não só pai e mãe, né? Assim, nobre, seria Edcleide nobre, seria nobre da sua parte da sua família, né? Isso. Se eu fosse pensar nos nobres da sua família, qual o valor que você acha que é o valor mais que se sobressai, assim, dentro da sua família? Olha, a parte ética, moral é bem, bem forte, graças a Deus. Que é certo é certo. Que é certo é certo, não tem isso, não tem meio termo, né? Não tem o jeitinho brasileiro. Então, o que é certo sempre prevaleceu bastante. E aquela comunhão de partilhar as coisas, mesmo que tem pouco, mas assim, eu partilho aquilo que eu tenho pouco, mas eu partilho porque parece que aquilo vai somar com outras coisas e vai vir em dobro para mim, né? Então, essa questão da partilha é bastante forte também. E as coisas vão acontecendo, a gente acaba desenvolvendo e descobrindo, né, novos valores, novas crenças e outras habilidades para sobreviver nesse mundão de Deus. A gente tem que se adaptar, né? Já dizia aquele biólogo das antigas lá, né? Não é o mais forte nem o mais fraco, né? Que sobrevive, aquele que se adapta melhor, né? Se adapta melhor, isso mesmo. A gente tem que se adaptando. E deve ter sido uma adaptação bem, bem difícil, né? Porque, querendo ou não, eu fico pensando, né? Do que eu conheço da Paraíba ali, tudo bem, região de praia, lá em João Pessoa, cidade, apesar de capital, também muito tranquila, muito gostoso, um clima quente de praia, com praia em Ventim. Sim. E Cuiabá, né? Você em Pombal, como é que era essa questão desse clima lá, assim? Era meio sertãozão, assim, que a gente vê, assim, quando fala de Nordeste? Lá é sertão mesmo. É bem aquelas reportagens que a gente vê nos Globo Repórter da vida, aquela sequidão, aquelas famílias bem humildes. Foi desse ambiente que eu saí. Hoje, quando eu volto nesse ambiente, eu choro, porque não tem como não se emocionar. Você volta, você fala assim, gente, eu saí daqui. É possível a gente sair, a gente tem que querer, né? E assim, por mais que eu nasci perto da capital, eu não conhecia a capital. Eu vim para Cuiabá, eu voltei para a capital depois de 9 anos que eu estava em Cuiabá, que eu tive a oportunidade de voltar e conhecer a capital. Então, até então, eu não conhecia João Pessoa. Por mais que, né, nasceu ali pertinho. Então, depois que eu voltei, que eu comecei a trabalhar e conheci outras cidades, assim como... Hoje já conhece bastante, né? Hoje já deu para viajar bastante, né? Hoje sim, graças a Deus. Mas eu fico imaginando, assim, né? De alguma forma a gente compartilha de um ponto em comum, né? Que meus avós, eles também tinham uma pequena propriedade, obviamente no contexto do interior de São Paulo ali. E não tive essa oportunidade igual você de ter essa vivência, né? A minha vivência dessa de você voltar e olhar era uma vivência de beira de estrada. De passar assim, a mãe e o pai falar, ó, aqui que ficava, né, a propriedade da avó. Eu não tive isso, mas eu fiquei imaginando como deveria ser pra minha mãe, no caso ali, se ela tivesse a oportunidade também de voltar pra um lugar. Eu me coloquei muito, vi muito da minha mãe e você olhando pra esse lugar quando chega lá, assim. Deve ser lindo. Eu não sei nem descrever como seria, assim, sabe? Na verdade, você vê que tem toda uma parte de limitações, né? Em termos de acesso, em termos até de alimento mesmo. Tem muita limitação em relação a isso. De conforto não tem nada.
Mas você vê assim, gente, o amor que existe, aquela questão de partilhar as coisas, tudo que eu tenho é de todo mundo, os vizinhos são tudo muito próximos, existe uma união muito forte nesses ambientes, assim. Então, assim, é pobre, mas não é pobre, é pobre de recursos materiais, digamos assim, mas de espírito é muito rico. E acho que é até uma questão da própria sobrevivência. E veja, não tô romantizando aquela questão daquelas reportagens de sertão. Mas é e verdade, tal. aquilo é verdade. Nem nada, porque às vezes eu fico muito pensando assim, quando passa um pouco dessa reportagem, às vezes, principalmente, vamos falar, né, a maior emissora de TV aberta do país, Sim. né, acaba romantizando umas questões assim que eu acho que não deveriam ser muito romantizadas, né. Inclusive, quando você fala de recurso, o meu primeiro questionamento é que acredito que hoje a gente já tem algumas formas de conseguir proporcionar melhores condições, né? Mas, enfim, você já passou por essa fase, tem esse retorno ali, acaba te sensibilizando e com certeza faz você refletir, inclusive, tudo que você já conquistou, né? Até aqui, então isso é muito importante. Mas eu queria continuar dentro dessa caminhada, do crescimento da Edcleide. E você escolheu em algum momento, veio para estudar, ainda era escola, né? E depois você foi fazer uma faculdade? Isso. E aí como foi esse processo? O que você escolheu? Para que caminho você quis seguir? Eu tentei faculdade eu queria muito na área de administração ou de economia. Eu consegui fazer economia, na época foi na Unic, a antiga Unic, bem no início, isso lá em 2000. E ainda consegui fazer FIES, então eu era realmente uma pessoa bem carente, fiz FIES na época, hoje eu acho que é financiamento estudantil, não sei se mudou o nome. Devia ser uma primeira leva de FIES, assim, porque o FIES do novo que ele tá, assim, agora... Então, e aí assim, mesmo para fazer esse processo do financiamento estudantil, foi difícil, porque eu não tinha acesso como tem hoje, era bem mais diferente. Mas enfim, consegui, fiz todo o processo. Fiz meu curso. No meu primeiro ano de curso, eu trabalhava no comércio em Cuiabá. Trabalhei durante 9 anos no comércio em Cuiabá, em grandes lojas, grandes redes, sempre na área financeira. Cuidei de tesouraria de grandes lojas. Na época ficava meio período contando dinheiro em espécie, colocando em cofre para que aquele carro forte viesse buscar. Então, esse lado de responsabilidade, não tem saudade, de cuidar... Né? O Pix estava muito... o Pix hoje resolve tudo, né? Esse lado de responsabilidade, de cuidar das suas coisas e das coisas dos outros, sempre tive muito, desde criança, desde cedo, né? Então, trabalhei durante bom tempo nessa parte de comércio. E eu entrei na faculdade, eu queria sair daquela vida de comércio, não queria ficar mais trabalhando em comércio. Nada contra, mas eu queria ter um final de semana, eu queria ter um feriado, eu queria ter um dia de domingo de descanso, né? E o varejo não tem isso. Não nos permite, infelizmente. Então, assim, acabei que dentro da faculdade, um belo dia eu estava lá e aparecem umas pessoas assim, a gente está selecionando estagiário para trabalhar numa empresa X, né? Pode falar, a gente quer Posso saber. Falar? Não adianta, assim, veja, Edcleide, não adianta só contar o milagre, tem que falar o santo também. Santo. Então, eu estava em sala de aula no primeiro ano ainda e chegou na época o diretor do Sebrae Mato Grosso, o José Guilherme. Nós temos coraçãozinho azul também aqui. Temos, viu? né? Uhum. O doutor Zé Guilherme, né? Menino na época, né? Basicamente. Chegou ele, uma outra profissional que era do RH da empresa, e chegaram em salas de aula, assim, na minha sala como em outras, convidando aqueles alunos para fazer parte da equipe de estagiário da empresa, da instituição. E eu nem sabia o que era essa empresa, nunca tinha escutado falar. Sebrae, faz o quê, né? Mexe com o quê? Quem que é esse na fila do pão? Quem que é esse na fila do pão, literalmente? Aí um colega do meu lado da sala falou assim, vai lá, é a sua oportunidade de você sair do comércio. Você não quer sair do comércio? Vai para essa empresa, você vai gostar. Você já agradeceu ele? Com certeza. Fiz o processo de inscrição, tudo, teve todo o processo seletivo. Na oportunidade, eles contrataram 17 estagiários. Foi assim... Eu falo que foi demorado porque foram quase 3 semanas de provas, entrevistas, conversa. E no final, na última conversa, a gente tinha que conversar com o diretor. Então, assim... Aquele mesmo que você viu lá na sala anunciando a vaga. Aquele mesmo que foi na sala lá convidar para participar do processo. Então, fui conversar com ele
E numa conversa com ele, quando eu falei de onde, porque ele perguntou, ele é muito ligado com essa parte de valores éticos também, e eu tenho muito a agradecer, assim, me ajudou muito. Tenho até como referência de pai, porque eu estava me formando enquanto profissional na época. E na conversa com ele, ele perguntou de onde eu vim, como que eu estava, por que eu estava trabalhando no comércio, eu fui falando, perguntou da escola, o que eu estava achando. Aí ele falou, não, você vai ficar no processo. Tem quantas vagas? Até levantou a mão e perguntou para a pessoa do RH. Aí a pessoa do RH falou, tem 17 vagas. Nem lembro na época, acho que eram 17 ou 18. Daí ele falou assim, então agora tem só 16, porque uma é dessa menina. Desse jeito. E realmente eu era uma menina, tá? Pesava 47 quilinhos, na flor da idade. Hoje as coisas mudaram. Então, essa menina ficou nessa instituição por 20 anos, Nossa. O qual eu agradeço muito, aprendi muito, conheci o mundo pela instituição. Calma lá, a gente vai falar, porque é um capítulo super relevante da sua história, né? Falar de Sebrae Mato Grosso. Mas eu queria que as pessoas conhecessem ainda mais um pouquinho da Ed, né? Porque a gente tem aqui, então, toda essa construção, até a escolha da sua carreira que você foi levar, mas eu queria que você falasse para as pessoas como que é você hoje, vamos dizer assim, vou dar um salto ali assim, de o que você usa no seu dia a dia para você descontrair, para você relaxar, qual é teu hobby, né? Você já mencionou aqui, mas você casou, você tem filho, como é que foi? Como é que tá essa questão também ali, assim? Eu sei que elas andam em paralelo com a tua carreira profissional, mas nesse aspecto pessoal, como é que foi, assim? Então, eu conheci meu esposo também dentro do Sebrae. Olha só, o Sebrae tá todo envolvido. O Sebrae tá em tudo na minha vida, né? Então, eu conheci meu esposo no Sebrae, eu era estagiária e ele prestava serviço. Ele era tipo o consultor externo do Sebrae. Isso, ele já tinha sido funcionário, ficou por 12 anos, abriu agências, tudo no interior do estado. E ele estava como prestador de serviço na época. E a gente começou a namorar. E na época não podia namorar. Porque ele era um prestador de serviço, não tinha que... Não... Aí foi indo, acho que foram deixando, porque como ele não estava lá todo dia, foi deixando. E depois de 4 anos a gente ficou junto realmente, engravidei, casei. Hoje meu filho tem 18 anos, está fazendo faculdade também. Ele foi para qual área? Ele está em psicologia. Olha só. E assim, a vida foi acontecendo, né? Eu só tenho esse filho, gosto, adoro meu filho, é meu xodó, como diz a história. É um japonês mestiço lindo. Que filho que é feio pro pai, né? Não tem filho feio. Mas assim, é um mestiço, a gente construiu família e assim, juntou o paraibano com o japonês, então o negócio tá... E que legal, né? E o que veio dessa troca, assim? Como é que foi assim, essa questão de vocês, assim? O que seu esposo, pode falar o nome dele, ele trouxe, assim, pra você, que você levou... Como foi essa mistura? Então, eu acho que a mistura aconteceu muito em função dos valores. Japonês, eles são muito ligados a essa parte de valores, da parte comportamental, da parte de ética, de transparência, de valorizar a pessoa mesmo, de acreditar. Quando eu acredito em você, pronto, acredito. Mas também se eu desconfiar, se tiver motivo, você não me conquista nunca mais. Então, eu acho que isso veio muito da minha formação já, e aí com ele... aumentou, né, digamos assim, acabou sendo mais forte. E aí, assim, a convivência com os pais dele, meu sogro, minha sogra, muito nesse sentido. É claro que no início, por ser uma brasileira, né, com um japonês, tem aquela resistência. Mas como que fica, né? Essa questão, os pais dele vieram para cá do Japão? Os pais deles vieram do Japão. Então, os pais dele realmente são japoneses. E ele nasceu aqui? Ele já nasceu aqui. Então, assim, tinha toda a cultura do japonês tá enraizado totalmente na família. A família falava a língua japonesa. Meu esposo até que não aprendeu, ele já é dos últimos, mas as irmãs, o pai, a mãe conversavam em japonês. Então, às vezes eu estava lá no almoço, no final de semana, eles estavam conversando em japonês e eu já falava, olha, para de me xingar que eu estou aqui. Então, tinha isso. Mas esse lado do japonês, do cuidado, da questão da limpeza, eles têm muito cuidado. Eles têm, né, as regras deles igual os brasileiros, mas o japonês ele é muito forte em relação à cultura. Então, isso acho que positivou aquilo que eu já tinha. Então,
Então a gente tá bem, até agora. Quantos anos já juntos? Já temos aí 20 e tantos já passou de 24 já. Pode Daqui a pouco vem bodas. Pode mandar beijo pro maridão, pro filho, tá valendo. Tá tudo valendo, né? Tá. Então, meu esposo chama Hélio Miyagawa. Miyagawa. Japonês mesmo. Hoje ele é funcionário público. A gente tá junto há mais de 20 anos. Meu filho já fez 18, chama Bruno Kenzo, também Miyagawa. E a gente acho que estamos felizes, aprendemos a viver e conviver em família. Mas tá certo, né? Pô, 20 anos juntos, mais de 20 anos juntos, um filho super bem criado, indo pra faculdade, você com a sua carreira, seu marido também, seu companheiro com a carreira. Então, sabe, é sinônimo de uma família de sucesso, na minha visão, sabe? Isso, e assim, é a construção, conviver com pessoas, né, é no dia a dia. Tem dia que você não tá bem, tem dia que você não quer falar. Tem dia que o outro não tá bem. No dia também que o outro não tá, e mulher normalmente é mais estressada, fala mais, mas assim, como o japonês é quietinho, às vezes eu falo e ele fica quieto, então fica tudo bem. Deu certo. Deu certo. Tá dando certo. Tá dando super certo. Ah, que bom. E esporte? Você pratica algum, Edcleide? Então, vocês até perguntaram o que eu gosto, né? Eu gosto bastante de correr. A corrida, ela é um momento de leveza, parece que eu solto as energias do dia a dia. Tem gente que gosta de pisar no chão descalço, pois eu gosto de pisar no chão com tênis e meia. Então eu gosto de correr, gosto de praticar atividade física. Não tenho praticado nos últimos dias, até em função do nosso clima, né? Cuiabá está complicado para fazer qualquer tipo de atividade, mesmo que seja na rua, tudo. Então, para correr não é fácil nesse clima, mas assim, gosto bastante de corrida, pratico corrida de rua, participo de alguns grupos de corrida. Teve alguma prova que te marcou bastante assim, quando você correu? Eu gosto de correr tanto na região do Mato Grosso, então já corri várias corridas aqui no Mato Grosso, ultramacho, corrida de rua. Aqui no Mato Grosso, em Cuiabá mesmo, já corri meia maratona no Rio, foi uma maratona meia maratona, não maratona. Gente, mas mesmo assim, é 21 quilômetros. 21 quilômetros. É muito chão. Bastante. Corri em Brasília meia maratona, corri no Rio, corri a São Silvestre. A São Silvestre, ela teve um marco, foi 2019 que eu corri a São Silvestre. Já faz tempo, já tem 5 anos já. E quase. A última depois veio a pandemia, né? Pois depois já veio a pandemia. Na São Silvestre, corri eu e meu esposo também corre. E na São Silvestre ele passou mal. Então, assim, marcou porque a gente chegou no ponto final, eu carregando ele literalmente. Nossa. E aí veio o pessoal lá da organização, o pessoal do Corpo de Bombeiro para ajudar a levar tudo. Foi uma coisa que marcou. Então, assim, é uma prova que chamou a atenção muito por conta desse ponto que ele chegou ruim, ele chegou passando mal mesmo. Mas, assim, em termos de beleza, em termos de conforto, de entrega, eu gostei bastante da corrida que eu fiz em Brasília, que é uma meia maratona também, que é uma meia maratona da ASIC. E foi um percurso maravilhoso. Brasília é muito plano, né? Então a gente não tem muita subida, diferente aqui de Cuiabá, que tem muitas subidas. Rio também tinha bastante. Então foi um local bem plano, foi uma corrida super legal, tava meio que chovendo, então assim, deu tudo certo, a corrida foi maravilhosa, gostei bastante. E assim, corri Rio, corri Volta da Pampulha também, as ultramachos aí, Santopéia, Toroaro, já corri várias, então já estou bem familiarizada com esse processo. A corrida de reis. Corrida de reis também, com certeza. Tem a nossa daqui, Tem né? a de Cuiabá, né? Por que não? Tem a corrida de reis. Corri muito já também essa corrida de reis. A corrida de reis, ela é uma corrida diferente. Na verdade, assim, cada corrida ela tem um percurso e cada percurso tem, né, os seus... E em Cuiabá não tem jeito, tem subida, então você sair lá da Várzea Grande, você pega ali a Beira Rio, é plano. Mas quando você vem chegando aqui perto da Mato Grosso, até você chegar na Praça das Bandeiras, é só subida, não tem descida. Parece que não, né? Quem tá subindo de carro, tá bonitinho ali, mas você começa... Eu corri uma vez só. Eu também pensei, nossa, de boa. Nossa. Não é bem de boa, não. Do mercado do mercado do shopping popular, né? Ali onde aconteceu, infelizmente, aquela tragédia. Uhum. Quando você vira ali e você vai subindo tudo assim, você fala, nossa...
Chega cansado, né? Chega cansado. Pelo menos eu sinto mais a subida a partir ali da Mato Grosso, que eu sinto mais a corrida. Perdão, a subida. Mas a subida, ela já começa realmente lá no Porto. Querendo ou não, a gente tá do lado de baixo, no nível do rio, né? Sim. E a gente vai só subindo. Você chega ali já perto do hospital do câncer. O Torrino, não é? Não, depois da Avenida do CPA, antes do viaduto, é o hospital... É o Amecor. Tem o Amecor também. Perdão. Hospital Amecor. Você chega ali e muitos já estão do seu lado assim, eu vou ficar por aqui mesmo, já vou entrar aqui nesse hospital porque eu já tô aguentando. Ainda mais que o Hospital do Coração, né? Então já tá facinho para entrar. Mas assim, é uma corrida gostosa de se fazer. Mas minhas corridas todas, Fábio, foi assim, para esporte, para cuidar da saúde mental. Nunca foi uma corrida para querer ganhar pódio, querer ganhar referência, nada disso. Nunca tive oportunidade também, até porque meu tempo não é tempo para pódio. Mas assim, a gente acaba... Mas tem tempo ainda, né? Dá para treinar aí, dá para... Eu teria que voltar aos meus 47 quilos novamente para conseguir chegar no pódio. Tem alguns anos aí perdido. Mas tem várias categorias. Tem, é verdade. Dá para tentar galgar uma categoriazinha ali assim. Eu falo isso porque eu fiquei impressionado uma vez comigo mesmo, que eu corri uma prova e, tipo assim, fui pra mesma coisa, assim, correr assim só pra terminar e tal. E quando eu chego no final da prova, tava lá, assim, eu no pódio, né? Em terceiro ou quarto, alguma coisa assim, né? Eu, nossa, como assim, né? Aí eu, muito feliz, né? Fui ver, pensei, nossa, fiquei de quem isso aí? Aí quando eu fui ver, era na categoria da minha idade, especificamente lá assim, eu falei, tudo bem, a gente... Tá valendo. Tá valendo, tem o troféuzinho. Minha mãe fica mó de orgulho, que tava no stand dela lá, o troféuzinho da corrida de São Silvestre, da minha cidade, lá no interior de São Paulo, de Avaré. Então. Por isso que eu falo, tem chance ainda, dá pra você olhar a categoria ali, assim, pensar o tempo, o pace, né, como o corredor fala, o pace ali, assim. Troféu, assim, nunca tive a oportunidade mesmo, mas, assim, medalhas, a gente acaba ganhando de participação, de pontuação, do pace ter baixado, essas medalhas a gente acaba tendo bastante acesso e ganha. Inclusive, eu tenho várias lá em casa, já me desfiz de algumas, mas ainda tem bastante. E não é só uma corredora, né? São 2 corredores em casa. São 2 corredores, então sempre são 2 medalhas. Então tem medalhas bonitas, que são bem trabalhadas, você quer ficar com aquilo para lembrar. Com certeza. Mas tem umas que a gente acaba desfazendo, né? Não dá. Não tem como guardar tudo. E a gente é acumulador. No final do dia. O japonês é mais, tá? É mais? O japonês é mais acumulador ainda. Olha aí, eu não tinha essa noção. Sim. Ai, gente, eu gosto. Eu acho que o esporte na vida de qualquer pessoa, ele é muito mais além. Na realidade, eu acho que ele diz muito mais, assim, dessa, como você bem trouxe, dessa descompressão da cabeça. Ainda mais a gente que trabalha somente com cabeça, né? Sentadinho, computador e tal. Então, praticar esporte, pra mim, ele é muito mais essa descompressão de cabeça do que qualquer outra coisa, assim, sabe? E funciona. Pra cada um de um jeito, né? Com uma modalidade, algum esporte ali. Saí de casa, agora ele ficou lá, de que ia correr. Ó, e vai dar, em uma hora dá pra ele fazer uns 10 quilômetros, né? Faz sim. Dá pra fazer bem tranquilo ali, ele né? Corre aí bastante ainda. Não, bom demais. Gente, queria agora, né, falar pra vocês, eu sei que vocês repararam nessas roupas maravilhosas, principalmente nessa camiseta maravilhosa que eu tô utilizando aqui, e não à toa, né, eu faço questão de reforçar toda essa cultura afro que eu carrego e que eu faço questão de vestir. E para essa terceira temporada do DigoCast, a gente tem a honra aí, e agradeço demais a Vivian por ela ter nos oportunizado a vestimenta. Ela está vestindo, né, o host da mesa, o Fábio aqui assim, com as suas roupas do Espaço Afro. A nossa produção já está colocando aqui na tela, vocês podem seguir lá o @, então espaço_afromt. Vocês vão ver que tem várias roupas, ela trabalha com penteados, então para a meninada aí que quer colocar cabelo, tem vários tipos de fibra, você pode colocar tecidos para vocês que querem fazer outras peças do gosto de vocês. Enfim, ela é uma pessoa muito benquista, a Vivi é uma pessoa muito benquista e a loja dela é maravilhosa. Mas eu não vou só fazer a propaganda para vocês irem lá. Se vocês forem lá e pegarem e utilizarem o nosso cupom de desconto, que é o Digo Afro, que vai estar na descrição desse episódio também. Se vocês forem lá e usarem este cupom na loja física, que fica aqui no centro de Cuiabá, vocês vão ter 10% de desconto na compra total de vocês. Então aproveita, vão lá, se vistam de ancestralidade, se vistam de Espaço Afro. E o outro
grande parceiro nosso, que a gente sempre ressalta e reforça muito, é o Sicredi. A Sicredi Ouro Verde, desde o início do podcast, desde o início do DigoCast, acreditou realmente que a gente tinha algo para falar, algo para somar com o nosso ecossistema, e a gente fica muito feliz de, mais uma vez, pela terceira temporada consecutiva, a Sicredi Ouro Verde, Mato Grosso, está junto com a gente. Muito obrigado, Sicredi, e para todo mundo aí, acesse lá as redes também do Sicredi, porque vocês vão ver que tem bastante oportunidades para você que quer ser um associado da Sicredi Ouro Verde, Mato Grosso. Pois bem, Ed, a gente entendeu um pouquinho de quem é a pessoa por trás dessa autoridade, desse trabalho que você faz no nosso ecossistema. Mas a gente precisa falar das suas ações aqui no ecossistema. Não foram uma, não foram duas. Acho que você tem a possibilidade de trazer um olhar muito macro de como foi a evolução desse nosso ecossistema de inovação. Não à toa, hoje, você é a presidente da Rede Nova Mato Grosso. Essa rede que congrega todas as instituições e também as pessoas físicas, né, que queiram falar e fazer inovação aqui no nosso estado. Então, reconhecimento justíssimo. Acho que você está numa posição que é de direito e é uma posição muito boa para você. Mas você estava contando para nós que você teve 20 anos de Sebrae Mato Grosso. Nesses 20 anos de Sebrae Mato Grosso, você não fez apenas uma coisa, eu imagino. Teve alguns papéis que você atuou lá dentro. Se você fosse contar pra gente, fosse fazer aquela história sua desses 20 anos, como que você contaria essa história de coraçãozinho azul aqui? E olha que é bem azul, viu? Esse coração azul até é um marketing do próprio Sebrae. 20 anos, na verdade, assim, é quase a idade do meu filho, né? Meu filho está com 18. Você vê, assim, o quanto que passou. Eu atuei bastante tempo na unidade de inovação e acesso à tecnologia dentro da instituição. Hoje já não tem mais esse nome, hoje mudou. Atuei tanto na área de sustentabilidade, então todo aquele prédio verde que o Sebrae construiu, que é o Centro Sebrae de Sustentabilidade, eu estava desde os princípios dos projetos de planejamento daquele processo. Então, lá em 2011, quando realmente estavam se construindo e trabalhando, eu estava na equipe que cuidava daquela construção. Então, a gente vivenciou bastante coisa ali da questão do prédio em si, depois veio todos os processos de certificações, de reconhecimento. Quanto então, tempo todo esse demorou processo a gente ficou envolvido. essa obra ali? Porque, igual você falou, tem certificação. Aí, quando você me falou isso, eu fico pensando no tempo que... A obra em si, ela demorou cerca aí de quase 5 anos. Por quê? A gente teve aí olha aí, eu tô me sentindo dentro da casa ainda, né? É difícil perder isso, tá? Eu também, às vezes, eu falo assim também. Teve, assim, empresas que foram licitadas para fazer o processo da construção e aí não atendia os pré-requisitos, e aí parou a obra, deixou os processos parados, então teve que retomar. Então, deu um trabalhinho, sim, digamos assim, mas no final saiu tudo bom, graças a Deus, o prédio foi entregue, a obra foi concluída. E veio as certificações, né? Tanto as certificações internacionais, quanto a certificação de Procel, que é da parte de energia, e todo aquele processo de mostrar para a sociedade, mostrar para a micro e pequena empresa o que o Sebrae pode estar ofertando na temática de sustentabilidade e o que a micro e pequena empresa pode ter acesso dentro de perfil empreendedor com a temática da sustentabilidade. Claro que não só a sustentabilidade, mas toda a parte de inovação e acesso à tecnologia que era trabalhado, que agora as coisas mudaram, né? Não é mais esses nomes. A sopa de letrinha mudou, essas coisas vão se alterando, mas desde 2004 começou-se um processo de implantação de incubadoras no estado. Na época era incubadoras de empresa, e assim, tivemos incubadoras de empresa na capital, em algumas cidades do interior. E eu estava toda nesse processo de construção, de formar aquela equipe que ia fazer gestão da incubadora, de ver aquelas empresas sendo incubadas, passar pelo aquele processo de seleção. Hoje o pessoal chama de pitch, mudou, já não é... Apresentação rápida, né? Apresentação, então assim, já mudou essa linguagem, já não tem mais como esse ambiente de incubadora, já não é mais tão reconhecido, já é reconhecido os ambientes makers, os ambientes mais criativos, né? O
os próprios espaços, como tem aqui do pátio, né, que são esses ambientes mais colaborativos. Então, e o modo de empreender mudou, né? E nesse percurso todo teve a pandemia que mudou mais ainda. Então, são várias mudanças que aconteceram nessa trajetória. Então, assim, trabalhar com inovação desde 2002, que eu realmente estou atuando com inovação dentro do Estado, a gente já fez algumas entregas, né? E aí quando você fala assim, hoje você está na Rede Nova, se falava de Rede Nova, se falava de rede em 2009. Em 2009 teve todo um processo para a criação da rede. Na oportunidade, a FINEP, que é a financiadora de estudo e pesquisa, ela estava apoiando financeiramente a criação de redes. E aí se criou-se várias redes a nível de Brasil, como tem redes super reconhecidas aí no Brasil, e no Mato Grosso não foi diferente. Então foi feito todo um planejamento, foi feito todo um plano de negócio para a criação da rede naquela oportunidade, mas ela não saiu do papel. Ela ficou muito naquele planejamento, vamos fazer, mas ninguém pegou o boi pelo chifre, como dizia meu antigo chefe José Guilherme. Alguém tem que pegar o boi pelo chifre realmente e fazer acontecer. E isso só aconteceu agora em 2021, né, que minha antecessora Lequitícia conseguiu tirar do papel esse sonho. E já passou por aqui também. Sentou aqui, conversou, falou bastante, falou um pouquinho de vários projetos que ela está envolvida, porque a Letícia também tem vários projetos, né? Abraça alguns projetos. Quem não, né? Quem não está no ecossistema não abraça, né? Mas você estava falando ainda, pensando nesse recorte do Sebrae, Centro Sebrae de Sustentabilidade, né? O que se falava quando você pensou em trabalhar em inovação? Eu fico imaginando, assim, porque o Sebrae, ele é, de fato, esse impulsionador não só da inovação, mas também do empreendedorismo. Tanto é que quando nós falamos de ecossistema, a gente costuma falar inovação e empreendedorismo, né? Ele naturalmente o Sebrae, ele ocupou esse lugar de não só falar para a galera de empreender em modelos tradicionais, mas de modelos mais inovadores, disruptivos, quer que seja o nome. E aí você me falou uma coisa que me chamou a atenção, de que quando você especificamente começou a trabalhar mais inovação foi 2012. 2002. Lá em 2002, quando a gente estava pensando em inovação, o que era essa inovação que estava sendo levada para os pequenos negócios? Então, o Sebrae sempre atuou fortemente em levar ferramentas, metodologias de transferência de tecnologia, de transferência de conhecimento para as micro e pequenas empresas. Então, assim, sempre essa conexão de profissionais que estão no mercado atuando com a temática, então fazia-se muito com o Sebrae, quanto com a universidade. Então, essa aproximação com pesquisadores eu sempre tive desde 2002. Então, sempre de sentar com o pesquisador, conversar o que daquilo poderia ser levado para dentro da empresa, fazer com que o empresário realmente entenda que ele precisa inovar, que ele precisa da academia, que ele precisa de um suporte de fora para apresentar possibilidades diferentes dentro do negócio dele, para que nesse negócio ele consiga realmente ser mais competitivo, ser mais, né, atraente aí para o mercado. Então, isso são coisas que a gente viveu desde 2002. Eu entrei na instituição em 2001. Né? No primeiro ano, eu atuei muito com um projeto de viabilidade econômica. Hoje, nem se tem mais isso no mercado. Por ser economista de formação, na época eu fazia faculdade de economia. Então, minha primeira atividade dentro do Sebrae era elaborar projeto para financiamento, para captação de recursos junto a bancos. Acaba que você desenvolve essa habilidade e você vai levando para outro tipo de projeto. Mas aí, no ano seguinte, eu fiquei 1 ano de estagiária. No ano seguinte, eu fui contratada, virei oficialmente do quadro de funcionário. Na época, eu era assistente. Depois que vai crescendo galgando porque tem aquela piada, etapas. Né? Quantos membros tem na sua equipe? Tem 3 analistas, 2 assistentes e 1 estagiário, né? Quantas pessoas tem na equipe? Né? Mas assim, pelo menos na instituição, o período que eu trabalhei, não se tinha muito essa questão, porque estagiário não faz. Estagiário fazia tudo, estagiário podia tudo. E ralava assim como os assistentes, como os analistas. Então, na época que eu trabalhei, era muito assim. Não tinha essa, porque a estagiária não faz isso, não é do meu... Não tinha. A gente fazia de tudo mesmo. E aprende bastante, porque assim, hoje, tudo que eu aprendi em termos de vida profissional, eu devo à instituição. Sala de aula,
trabalhar com metodologias, com ferramenta, de atender público, de estar em sala de aula e ter aquele jogo de cintura. Facilitação do processo de aprendizagem. De trabalhar com os alunos, e trabalhar tanto com os alunos grandes, né, que são os empresários. Então, a gente acaba desenvolvendo essas habilidades, né? E foi tudo em função da instituição. E eu fazia esse papel mesmo sendo estagiária, mesmo sendo assistente e mesmo sendo analista, né? Então, a gente acaba galgando esses espaços também. Ferramentais. Vamos pensar, então, nesses ferramentais. Igual você falou, a gente estava vendo questão de viabilidade econômica de negócio. Sim. Né? Era um pouco da inovação ali, assim. E aí eu sei que ali por já 2010, 2011, a gente começa já a querer falar de alguns negócios meio business model canvas, né? Começa a chegar startup. Ele passou por aqui, ele mencionou que, cara, eu sou cria do Sebrae. Então ele falou que ele ia lá, batia na porta, Sebrae, temos isso aqui, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode fazer, incomodar vocês? E aí como que foi essa dinâmica de ir fazendo essa transição mesmo, né? Porque hoje, se a gente olha lá pra dentro, imagino que naquela época talvez era um pouco assim, eu tinha já aquela pessoa que estava olhando mais para um tradicional, mas tinha aquela galera também que queria inovar. E você, principalmente, estava nessa frente ali, você tinha que atender esses dois públicos. Como é que foi a evolução um pouco disso, assim, essas demandas também? A gente teve que sair do modo tradicional das incubadoras de empresa, que começaram em 2004, e aí quando já chega lá 2012, 13, já não se falava mais de incubadora. A incubadora já era ultrapassado. E aí, assim, veio muito os meninos. Eu falo menino porque, assim, tanto o R quanto o Carlos, do Estuda.com, o Silvestre era... Ele devia ser novinho ainda, né? Não, o Ever era criança, bem piquititinho, tá? Então, assim, são pessoas que passaram no Sebrae e que realmente batiam na porta. Olha, a gente quer isso, né? Eu lembro que teve uma oportunidade que eles foram participar, acho que foi o primeiro grupo, acho que estava ele, estava o Carlos, estava o Rodrigo também, foram participar de um evento em Campo Grande. Na época eu nem sabia muito o que era isso, ainda estava me situando do que seria startup. Você foi junto com eles nessa? Não fui junto, mas eles foram lá pedir apoio do Sebrae, porque eles queriam um apoio tipo de passagem para que eles conseguissem participar do evento, diário, alguma coisa assim. E aí foi eu e na minha época, né, a minha gerente, a Eliane Chaves, que também passou uma boa vida dentro do Sebrae, a gente meio que peitou, né? Não, a gente vai liberar para esses meninos. A gente falava meninos mesmo, porque para mim eles são meninos. Tá vendo? Vocês estão novinhos, eu que tô velha. A gente falava, não, a gente vai conseguir fazer com que eles vão participar do evento. E aí arrumamos uma rubrica dentro de um projeto lá que nem era para ser liberado assim para esse tipo de ação, era para uma ação diferente, a gente acabou conseguindo. E eles foram, e quando eles foram para o evento, ganharam lá, acho que fizeram uma apresentação, ganharam um pitch, alguma coisa nesse sentido. Nem sei se na época falava pitch, mas era uma apresentação lá. E eles voltaram felicíssimos e foram lá agradecer. E agradecer a Ed Cleide e a Eliane, que apoiaram, que toparam, né, que acreditaram naquele sonho. Eles foram lá agradecer, super humilde. E daí para cá, acho que foi realmente uma construção. Eles sempre estavam lá. Aquilo que a gente conseguia fazer, a gente chamava eles. Fizemos, acho que o primeiro curso de Canvas, a gente deve ter feito em 2011, 12. Na época veio um rapaz do Rio dar o curso pra gente, Maurício alguma coisa, não vou lembrar o sobrenome. Mas eles participaram. E logo depois Rodrigo, também já Carlos. E aí começa a se falar mais de startups e a turma vem crescendo, né? E a gente está aí até hoje, né? E logo assim, começa um pouco disso ali, como eu disse, né? Também impulsionado pelo próprio Sebrae, mas também logo vem o primeiro Startup Weekend para cá, né? E o Sebrae era patrocinador. O Sebrae foi patrocinador, a gente fez um startup... Não sei se foi 2018 que a gente fez um só de ODSs. Esse daí já foi um... foi o segundo ou terceiro? Eu lembro que teve um que foi ali em 2016, foi o primeiro. Né, e o Sebrae tava lá. Aí depois teve esse só de ODS que foi no próprio Centro Sebrae de Sustentabilidade. Esse de ODS foi dentro do Centro Sebrae de Sustentabilidade. Eu queria estar nesse e não foi. Eu tava de mentora nesse startup, nesse SW. E assim, foi também um divisor de águas. A gente conseguia a liberação para que a galera passasse a noite dentro do Sebrae. Tinha todas as regras para ficar dentro do Sebrae.
Mas foi bem legal, a turma super gostou, o evento foi maravilhoso. E eu acho que foi o único SW que foi feito focado, né? Só em ODS. No Brasil. Em ODS foi o único, assim, que a gente possa falar, foi um SW ODS, né? Para quem não sabe, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Lá da ONU. Isso. São 17 objetivos lá, com várias metas. 169 metas. 169 metas lá para se cumprir. A gente tem aí um horizonte curto até agora para essas metas, né? Era até 2030, a gente já está em 2025, quase, né? Tem muitas metas que não vão ser cumpridas. Tem muitas metas que eram até 2020 que já passou e não foram cumpridas. E lá em 2018 a gente já estava como pensando em empreendedorismo e inovação para o atingimento dessas metas e também desses objetivos, né? E eu lembro, para quem não tem noção, às vezes acha que é muito simples fazer um evento desses, né? Dentro da casa de um Sistema S. Gente, é o Sistema S do estado de Mato Grosso, uma instituição que tem 50 anos, né? Tem as regras, tem compliance, não pode isso, não pode aquilo. E quando você vê as pessoas de dentro, são esses aliados de quem está do lado de fora da instituição, transgredindo algumas regras, inclusive, algumas vezes, para fazer isso acontecer, é puro suco de ecossistema de inovação, gente. E aí você tá vendo aqui um caos contado de como que ela conseguiu fazer ele, Rodrigo, Vitor, Carlos, ir pro evento. Fazer um SW dentro do Centro Sebrae. Centro Sebrae Sustentabilidade. Mas tem mais coisa que você fez pra fazer dar certo, que a gente quer saber. A gente vai assim, sabe, pra Mas conhecer. eu sou muito de bastidores, eu não apareço. Não, mas... eu sou muito de bastidores. Mas você colabora para as coisas acontecerem. E isso eu tenho certeza, porque eu convivo diariamente contigo, senhora. Então, eu tenho assim, uma gratidão quando eu vejo as empresas que de alguma forma eu ajudei, ou que de alguma forma eu conectei ele com um empresário, com um pesquisador, com alguém que resolvesse aquele problema, né? Então, a gente tem uma gratidão de ver que aquilo foi resolvido, que a empresa cresceu, que a empresa está no mercado, né? E, assim, muitos, claro, chegam pra gente, agradecem, falam assim, eu consegui por conta de você. Tem um episódio que me marcou bastante de um empresário que queria muito uma certificação, era uma certificação específica de um laboratório. E ele estava bem apertado financeiramente, digamos assim, com esse processo de certificação. E o Sebrae tinha um projeto que apoiava esse processo de certificação. Sabendo disso, né, eu fui conectar. Meu papel dentro do Sebrae era fazer bons casamentos. Eu acho que é por isso que o meu tá dando certo até hoje. Sabe fazer muito Sei fazer bem. bons casamentos. Quem tiver no mercado aí quiser casar... Aí já sabe, ao invés de ficar só apelando para Santo Antônio, viu, pessoal? Tem Edcleide também no nosso ecossistema aqui, que pode ajudar. Posso ajudar. Então, mas você não assim, quer ficar de cabeça para baixo no freezer, né? Não. Eu acho que eu consegui fazer bons casamentos. Então, nesse caso do empresário, do laboratório, ele queria muito uma certificação, que é uma certificação do Inmetro. Então, acaba que, assim, na verdade, é uma acreditação junto ao Inmetro. E ele estava bem apertado financeiramente. Aí ele chega falando que estava apertado, mas que ele precisava. E eu sabia que tinha um recurso dentro do Sebrae que era para apoiar esse tipo de situação. Fiz todo o processo, foi o primeiro estado que atuou com certificação dentro do sistema Sebrae. Mato Grosso foi super desenvolvido nesse sentido. A gente conseguiu a certificação da empresa dele. E no dia que saiu o resultado da auditoria, ele me chega no Sebrae com uma caixa de bombom e um buquê de flores para entregar para a Edcleide. Eu, pelo amor de Deus, devolve esse negócio, tem compliance aqui, eu não posso receber isso. Até porque o que eu fiz é o meu papel enquanto colaboradora, né? E assim, ele todo emocionado, que ganhou, que conseguiu a certificação, que a empresa dele ia deslanchar. E até hoje a gente tem um contato, a gente tem inclusive é uma empresa que ganhou o Prêmio Nova. É mesmo? Uma empresa que ganhou o Prêmio Nova no ano passado. Então, acaba que você vê a evolução dessas empresas, né? E esse processo de certificação, de acreditação, é meio que uma chancela que as empresas precisam para dizer para o mercado, olha, eu tenho, né, realmente a ISO X ou a certificação Y, e isso traz um diferencial competitivo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com 13 laboratórios fazendo isso, né, esse processo de certificação, e com algumas empresas de alimentos. Na época que teve a Copa aqui no Mato Grosso, Edcleide tem história. Se for bastidor, a gente gosta. Então, na época da Copa, saiu uma norma... existe uma norma específica da ABNT para certificar estabelecimento de alimentos. E na época da Copa, a gente conseguiu certificar 7 estabelecimentos em Cuiabá com essa certificação da ABNT.
E o Rio de Janeiro, que é a super capital de turista, tudo, conseguiram 3 empresas. A Edcleide teve que ir lá no Rio de Janeiro ensinar para os coleguinhas por que Mato Grosso conseguiu 7 e eles só conseguiram 3. Então, assim, esse processo de querer entregar, de querer fazer diferente, de estar ali no dia a dia com o empresário, a Edcleide tem muito. Então, acaba que eu acho que isso que faz o diferencial dentro das micro e pequenas empresas, que é com quem eu atuo até hoje. Não mudou muito. Saí do Sebrae, mas o Sebrae não saiu de mim. Mas é isso que eu ia dizer, assim, né? A gente, terminando já 2018, 2019 ali, você sai do Sebrae, né? Foi 2020, né? E aí saiu do Sebrae e logo você foi pro mercado e dentro do mercado você começou atuando ali, foi atuar no Parque Tecnológico do Estado de Mato Grosso. Ou teve uma fase antes de ir pro parque? Como é que foi essa saída do Sebrae e ir pro mercado? Eu fui para o mercado, saindo do Sebrae com 30 dias eu estava empregada. Profissional bom não fica desempregado. A gente estava literalmente na pandemia, só abria farmácia, supermercado e hospitais, né? Então, em abril de 2020, quando a gente realmente assinou o desligamento da instituição, passou-se maio, junho eu estava trabalhando. Então, eu trabalhei numa empresa. Fui muito com esse propósito de levar muita coisa que eu aprendi dentro do Sebrae para ajustar a empresa, para organizar os processos, né? Trabalhei com eles um período e depois eu fui para agente de inovação dentro do Parque Tecnológico, o qual eu estou até hoje prestando serviço dentro do agente de inovação, e tem uma empresa de consultoria que está no mercado que atende, né, empresas e inclusive hoje presta serviço também dentro do Sebrae. Então, minha vida profissional tá aí. É isso que eu ia falar, né? Porque além de empreender, né, você ajudou muita gente a dar certo no seu negócio. E aí depois você também foi empreender. E não é um empreendedorismo solo. Eu sei que você tem uma sócia maravilhosa também, né? Pode falar dela graças também. Graças a Deus. Vai sentar aqui ainda, fique tranquila. O seu momento vai chegar aqui. E aí vocês foram empreender. E aí, como você falou, você trabalha mais a parte de processos também, mas não é só isso, né? Conta um pouco para nós qual é o nome da empresa, pode ficar à vontade, pode falar. Então, eu tenho uma sócia, como o Fábio está trazendo, e a minha sócia também é egressa do Sebrae. Então, a gente trabalhou muitos anos no Sebrae. Quando eu fui levar o meu currículo para ser estagiária lá em 2001, foi ela que estava na recepção e pegou meu currículo. Ela fala até hoje que ela devia ter jogado fora. Como ela não jogou, ela tá me aguentando até hoje. Se tivesse jogado sinal que fora... ela gostou também, né? Então, assim, a gente saindo... E olha só que legal, é um relacionamento mais antigo que o seu casamento. É verdade. Vocês duas aí. É verdade. Mais antigo. A gente está juntos, então, trabalhamos bastante tempo junto dentro da instituição, inclusive acredito que mais de 10 anos na mesma equipe, ou seja, trabalhando realmente com as mesmas coisas na mesma equipe. E hoje nós estamos juntas, empreendendo, prestando serviço na sociedade. A gente está atuando muito na área de sustentabilidade, né? Saindo de dentro do Centro Sebrae Sustentabilidade, não tem como não falar de sustentabilidade. Tenho feito muitas ações aí na parte de implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável, na parte de ESG, dentro de sustentabilidade, dentro da área de inovação, que aí é o nosso business realmente, né? A gente acabou fazendo mestrado na área de inovação, então também... Fizeram o Profinit? Fizemos o Profinit, também numa outra qualificação, até para se atualizar, né? E aprimorar os nossos conhecimentos. Então, fizemos mestrado junto, tanto eu quanto minha sócia. Então, estão vendo que é uma vida, né? Muito mais antiga do que o casamento. Hoje em dia, a gente anda numa sintonia bem próxima. Às vezes, a gente chega num ambiente assim, dá com as mesmas roupas, ou os mesmos tons, assim, quase que igual, parece irmãs gêmeas. Mas eu acho que essa sintonia tá dando certo, graças a Deus. A gente tem uma boa sintonia. E estamos empreendendo, estamos atuando tanto com sustentabilidade, quanto com inovação, quanto com a parte de pessoas. Pessoas, ela gosta muito, ela trabalha muito essa temática, gosta bastante, desenvolver liderança, desenvolver equipe, trabalhar organização de equipe, processo, isso aí pra gente é fichinha, a gente ajuda bastante empresas também. Mas em casa de ferreiro, espeto é de pau ou não? Vocês conseguem ser bem organizadas também ali? A gente nem tanto. Olha lá. Nem tanto. E olha que é um administrador e um economista.
Mas a gente tem meio que dividido, assim, dentro da empresa, quem cuida mais ou menos do quê, né? Quem que vai para qual área, quem que... Então, uma capta cliente, a outra faz o projeto, uma desenvolve a metodologia, a outra aplica. Então, está meio que nesse sentido. E a gestão a gente senta realmente para fazer, né? Então, a gente optou por fazer uma gestão juntas mesmo, inclusive a conta é junta, todo mundo tem que assinar junto mesmo, para não ter essa questão de desconfiança. E a gente tem trabalhado assim, então... tem coisas para melhorar dentro da própria casa? Com certeza a gente identifica que tem. Até porque quando você vai aplicar alguma ferramenta ou alguma capacitação dentro de alguma empresa, você vê, opa, eles fazem diferente. O que daqui é bom para mim? Né? Então dá para você também fazer esse processo de retroalimentar e desenvolver coisas diferentes para você. Esse é o lado bom de ser consultor, né? Você pega várias experiências assim que você tá vendo ali, assim, o que for bom dá para você aplicar. E acaba que isso você aplica também muito nas mentorias. Hoje eu atuo bastante com mentorias, eu atuo bastante com avaliação de projetos. Inclusive tenho 3 projetos para avaliar ainda essa semana. Com mentoria. Tem tempo ainda. Até sexta-feira. Então, assim, bastante com mentorias, e aí dentro do ecossistema aqui mesmo no estado, bastante, com algumas mentorias fora também, mas a gente acaba alimentando, né, esse conhecimento, porque senão também vai ficando obsoleto. Sim. Eu queria entrar no mais um tópico profissional, por favor, que você falou muito rápido, e esse tópico é da Rede Nova Mato Grosso. Tá, que a gente contou, a Letícia até contou uma parte da história, de como foi, mas você assumiu uma nova gestão esse ano, né? Foi esse ano que você assumiu. Isso, esse ano. Como presidência. E aí tem o Vinícius também, né? Vinícius Moraes, né? Que também tá junto contigo. A própria Letícia tá lá. E tem mais... A Lilian. A Lilian também, que está junto com vocês. Então vocês 4 assumiram esse papel de ser a diretoria ali da Rede Nova Mato Grosso e fazer as ações. E aí eu queria que você novamente lembrasse pro pessoal quem é a Rede Nova Mato Grosso, né? E qual é o papel dela, né, dentro do ecossistema. Eu tenho vamos dizer assim, uma visão muito pragmática do que ela é, né, mas é uma visão de fora minha. Eu queria que você compartilhasse comigo e também com a nossa audiência de quem é a Rede Nova. Então, a Rede Nova, ela nasce aí como uma instituição sem fins lucrativos para justamente fazer essa conexão da pesquisa, da demanda de mercado, do pesquisador, para que tenha uma boa conexão e que faça aquele casamento que a Edcleide sabe fazer bem feito, né? Então, a ideia da Rede Nova é justamente estar apoiando movimentando esse ecossistema do Estado. Eu até faço uma fala que eu digo assim, no Mato Grosso a gente está trabalhando pouco ainda em termos de ecossistema. Então, a Rede Nova tem 4 anos de formalização, ela vai fazer agora 4 anos, acabou de fazer... No final do ano agora vai fechar os 4 anos de formalizada, oficialmente, documentada, tudo, e está ainda, digamos assim, começando a andar. A gente tem feito entregas, mas ainda, ao meu ver, são entregas poucas, né? Mas por quê? Porque a gente está começando. A gente não é uma rede que está constituída, uma instituição que está constituída há vários anos e que já tem um corpo de associados, que já tem ali... serviços feitos dentro da comunidade. Os serviços que a rede tem feito são muitos serviços voltados a eventos, a conexões. E aí, falando em evento, a gente tem agora, né, no início de setembro, a 4ª edição da Semana de Inovação, que é um evento do ecossistema, um evento colaborativo feito por pessoas do ecossistema e que a rede meio que coordena esses atores para que o evento aconteça. Então, ele é um evento que acontece no início de setembro, de 2 a 5 de setembro, aqui em Cuiabá, na unidade do Senai ali do Porto, unidade Senai FATEC. E é um evento que congrega aí cerca de 50 instituições, mais ou menos 50 instituições que se juntam para fazer um evento. Então tem que ter uma pessoa que vai coordenar, comandar essa orquestra, né? Camisa 10 da semana. O camisa 10 da seleção, para que aconteça o evento. E aí essa pessoa é a figura da Rede Nova. Então, assim, um evento com vários atores, com vários desejos, cada ator com o seu desejo. E aí o que eu falo muito dessa questão dos desejos, né, dos anseios das empresas, das entidades que apoiam, é tirar um pouquinho do ego e pensar no ecossistema para que realmente a gente seja reconhecido daqui 5, 10, 15 anos como um ecossistema que está aí dando certo, assim como o Floripa.
Semana passada a gente estava em Florianópolis, no Summit, e aí a conversa é que é tudo lindo, maravilhoso, mas assim, não começou hoje. Ali são ações de 20, 25, 30 anos. Então a rede vai fazer 4 anos, está com 3 anos e pouco. Então nós temos muito o que caminhar para ser reconhecido realmente como um ecossistema. E aí, para que o Estado seja reconhecido como um ecossistema de inovação, e a gente tem muito esse foco da sustentabilidade também, empreendedorismo, inovação, sustentabilidade, nós precisamos pensar muito no coletivo, esquecer do ego e pensar no coletivo para que realmente esses frutos aconteçam. E aí, a Semana de Inovação é um ambiente que congrega isso. E assim, lá não tem palco só para a empresa A ou B, tem palco para todo mundo. É a celebração. Né? É uma celebração, isso mesmo, é uma celebração. Então tem palco para todos e a gente quer que realmente todos apareçam, porque para que as coisas aconteçam, todos têm que se unir. Sim. Então é bem isso. Eu sou muito fã da Semana de Inovação, com certeza estarei lá. E é muito legal, quando a gente pensa em ecossistema, 2 coisas assim. Ecossistema nunca é curto prazo. A gente sempre está pensando em longo prazo. Né? E o segundo ponto é que quando a gente aumenta o nível de qualidade e também de quantidade do ecossistema, ele aumenta para todo mundo. Não é só para a empresa A ou para a empresa B. Né? Então, quando a gente começa, como você bem trouxe, né? Deixando os egos de lado e trabalhando o eco em colaboração, todo mundo vai crescendo. E aí a gente consegue, daqui X anos à frente, né? A gente consegue ver como foi essa evolução. E já que a gente está falando nesse lapso de tempo, eu queria ter uma pergunta, que é até uma consultoria para mim aqui agora, tá? Ai. Que... O negócio tá ficando sério. Não, calma lá, agora que vai ficar... Não, brincadeira. Porque assim, muito tempo, sendo muito sincero, muito tempo que você vê, ouve, aplica, pratica inovação dentro do estado de Mato Grosso e com certeza no Brasil, porque eu sei que com a sua empresa agora também e outras oportunidades, como você bem trouxe o caso da Copa, que você foi pro Rio de Janeiro, pra Norma da BNT, eu lembro que você comentou comigo já esse ano, pô, a gente tá aqui no Maranhão fazendo não sei o quê, então, sabe, não é só Mato Grosso, sabe, é Brasil. E você vê muita coisa, já viu muita coisa. E aí eu fico pensando, cara, o Fábio ele tá nesse rolezinho aí há 6 anos e meio, 7. Então, perto da sua experiência no ecossistema, eu ainda tô começando. E aí eu queria que você nos ajudasse, nós, jovens, dentro desse rolê, a dizer como que você se motiva, como que você se sente feliz de estar trabalhando, de estar fazendo aquilo, a ponto de você poder hoje olhar para trás e falar, poxa, desde 2002, em 2024, a gente tá falando de 22 anos, desde 2002 eu trabalho com inovação no estado de Mato Grosso e no Brasil, e eu continuo trabalhando hoje e quero continuar trabalhando pelo que eu tô entendendo. E continuo acreditando. E continuo acreditando, né? Então, sabe, eu realmente quero ter essa visão sua, porque isso é muito importante para nós. Eu acho que tem um pouco daquela questão do brasileiro de acreditar, né? Mas assim, eu já vi muitas empresas se dando bem, sendo destaque pelas entregas que a Edcleide fez enquanto profissional, quer seja dentro do Sebrae, quer seja fora do Sebrae. E isso, assim, é o que alimenta esse... Claro que vai ter momentos que você vai falar, poxa, o negócio não acontece. Semana passada mesmo estava numa reunião com um monte de entidades e eles assim, é porque lá em Florianópolis é tudo assim, assim, assim. Porque a Fundação CERT é isso. Eu falei, gente, a Fundação CERT tem 30 anos. Nós estamos com 3. Olha a comparação. A sua experiência de vida com 3 anos é totalmente da sua experiência de vida com 30 anos, com 20 anos, com 15. Então, assim, essa experiência são realmente os gargalos que você passa, que você vai conquistando, e a experiência, ela vem com os anos. Não tem como você ter... Você não compra experiência na prateleira do mercado, vou ali, né? Então, ela vem com esse aprendizado, com o cotovelo na janela do dia a dia, e é ali que você aprende, poxa, então é com 30 anos que eu vou realmente saber fazer as coisas. Coisas que eu fiz há 10 anos atrás, eu não faria hoje, com certeza. Também acho que o que eu estou fazendo hoje, de repente, daqui 10 anos, eu não queira mais estar fazendo. Mas é bem isso. Quando você vê as empresas dando certo, né, as startups nascendo, sendo, né, reconhecida, um projeto que você avaliou. Outro dia eu estava avaliando um projeto, e aí eu cheguei no Summit e estava lá o projeto sendo apresentado. Eu falei, olha aí,
Isso é gratificante, isso paga o seu serviço, não financeiramente, isso paga o seu serviço enquanto pessoa, enquanto, poxa, eu estou contribuindo de alguma forma dentro do ecossistema do Estado. Então, isso é muito gratificante e não tem dinheiro que paga. É tipo assim, né? Você vê o voo daquela vizinha, né? Que você ajudou, né, a crescer ali, assim. É importante. Eu acho que isso é uma das maiores lições, assim, que eu já entendi na minha vida. Acho que assim, de própria humildade, de você entender que você pode ficar feliz. E às vezes é mais gratificante você ver esse voo de alguém que você pode ajudar, né? Eu tive em Confresa, quem é do Mato Grosso, é um pouquinho longe. É só 1.300, 1.350 com quilômetros. Alguns de chão. Eu tive em Confresa agora no mês de julho e eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente uma empreendedora da cidade de Confresa que trabalha com um produto específico e que eu atendi essa empreendedora em 2021, online. Pandemia, né? Num processo, isso mesmo, na pandemia, num processo de formação da empresa dela, de conhecer. Ela até participou do processo do Centelha. Então, assim, eu atendi essa empreendedora online em 2021. Eu cheguei em Confresa, mês passado. Ela estava colocando o produto dela no Mercado Machado. O Mercado Machado é um grande mercado da região norte, né? Quem é daí do estado vai conhecer. E ela, assim, chorando de felicidade. Olha, eu estou muito feliz porque o meu produto está no Machado. Aí, quando eu cheguei para ela, eu falei assim, você lembra que a gente conversou lá em 2021? Aí que ela chorou. Então, assim, são coisas que pagam o seu serviço. Nem lembrei do asfalto que não tinha na estrada até eu chegar lá em Confresa. É só um trechinho. É só um trechinho. Só terminar aquele trechinho, só... Só um trechinho que você fica 3 horas parada, literalmente. Se tiver chuva, meu Deus. Não, então, mas assim, esse reconhecimento do empresário, esse voo, né, que você traz, né, realmente da empresa é o que nos alimenta. E aí a gente vai esquecendo, né, os perrengues do dia a dia, os rolês que não dão certo, porque também tem muito rolê que não dá certo. A gente vai esquecendo e vai tocando, vai pensando no lado bom. Tem uns projetos que a gente vai dando uma engavetadinha ali, assim, infelizmente. Mas, Edicleide, infelizmente, estamos indo para o fim e eu queria realmente te agradecer, porque é uma aula, é uma visão bem macro que você traz para a gente de todo esse histórico do que está acontecendo agora, do que já aconteceu, do que você está projetando, inclusive para nós aí. A gente tem que, de fato, olhar para essas palavras que a Edicleide coloca para nós e nos motivarmos, porque realmente vão ser, às vezes, as pequenas alegrias dessa vida do ecossistema que vai fazer a gente continuar e continuar e continuar. E se a gente não continuar, quem vai estar pavimentando essa estrada para outros depois poderem vir e, de fato, conseguirem inovar aqui no estado? Então eu queria, assim, te agradecer muito mesmo, Edicleide. Eu fiquei muito honrado de saber aqui no início, antes de começar, que é o primeiro podcast. Espero que seja o primeiro de muitos, porque eu acho que você tem muito mais coisa para acrescentar e compartilhar com todo mundo que pode te ouvir. E queria que você deixasse aí a sua palavra, sua mensagem final. Fica à vontade, o tempo é seu para você deixar essa última mensagem para a nossa audiência. Eu acho que é bem nesse sentido, assim, de você não desistir, sempre persistir. Como vocês viram inicialmente, eu nasci na roça, né? Trabalhei na roça quando criança, tive dificuldades, assim como certeza como vários que estão aqui com a gente teve dificuldades também, mas eu não queria aquela vida, eu queria mudar. Então eu persisti, eu vim para uma grande cidade, eu morei em casas de família, tudo bem que era família literalmente, mas morei em casas de família. Fui estudar, trabalhava durante o dia, estudava à noite, todo esse processo. E isso foi me construindo enquanto empreendedora, né, na íntegra. Eu falo que pode até ser que eu comecei a empreender, abrir realmente um CNPJ agora já em 2021, mas assim, intraempreendedorismo eu já tenho de bastante tempo. Nunca deixar seu sonho ficar para trás. Então, por mais que eu estou aí, né, nessa luta de 22 anos trabalhando com inovação, eu continuo acreditando. Então, desde o início, quando eu decidi, não, eu quero mudar de vida, e isso eu vou levar, né, de alguma forma, porque a gente acaba levando para as outras pessoas que estão ao nosso redor, você acaba contaminando de alguma forma essas pessoas. Então, assim, nunca desistir mesmo, correr atrás dos seus sonhos. Vai ter nãos? Vai ter, a gente já nasce com não. Você escuta não todos os dias. Todos os dias você escuta não. Então, vá buscar o sim, né? Busque o sim. E assim, não desista mesmo, corra atrás assim, para quem saiu da roça
estar onde eu estou hoje, conseguir o que eu consegui, estudar, né? A gente acha que tem que estudar. Eu tive o filho falando assim, mãe, eu não quero saber de ir para a escola, não aprendo mais nada, tem tudo no YouTube, aquelas coisas. Você fica assim, gente, se eu não tivesse estudado, eu não tinha chegado onde eu cheguei. Então, de alguma forma, a gente tem que valorizar isso também. E aí, assim, né? Sempre muito tranquila, com princípios éticos, não querer passar em cima de ninguém. E eu sou aquela pessoa quietinha, eu fico meio que nos bastidores. Vocês verem que eu não sou de aparecer, né? Mesmo agora como presidente da Rede Nova, como sócia proprietária da empresa Método Colab, que é a minha empresa hoje de consultoria, eu sou muito mais quieta. Capto meus clientes, faço os meus contatos, conheço muita gente, tenho muitos acessos, mas eu não sou aquela Edcleide que chega chegando. Que aparece. Por quê? Porque eu sou uma Edcleide mais de conteúdo do que realmente de aparecimento. É nesse sentido. E aí é isso que eu quero deixar para a galera. Gente, não esqueça de todo dia regar a sua plantinha do sonho, que é nele que você vai ter frutos. Tem que regar muito bem e tem também que cultivar, fazer todos os tratos culturais que você precisa ao longo dela para que ela de fato frutifique lá na frente. Não desistam. Acho que essa é uma boa palavra aí para quem é empreendedor, para quem trabalha com voluntariado dentro do ecossistema, para quem está sempre vivendo isso, é uma palavra muito, muito forte, muito potente, que significa muito, porque a gente sempre está fazendo, às vezes refazendo algumas coisas. Então, eu te agradeço muito por essa palavra, Edcleide. E encerrando, indo para o encerramento do nosso episódio, melhor dizendo, mais uma vez, Sicredi, obrigado por acreditar nesse projeto, obrigado por realmente proporcionar a gente fazer esse projeto acontecer, trazer pessoas como a Edcleide, que está aqui nesse episódio, assim como foi Seneri no episódio anterior, Rafael Marinho, ele e tantas outras pessoas que passaram por aqui e vêm compartilhando. Então, é realmente ter com quem contar. E a gente sabe que a gente pode contar com a Sicredi Ouro Verde Mato Grosso para que esse projeto deslanche. Relembro vocês, quem quiser, quem gostar muito dessas estampas africanas, camisas com roupas de estampas africanas, cabelo, estampas, tecidos, vá no Espaço Afro. Mato Grosso fica aqui no centro de Cuiabá e você vai poder ali ter 10% de desconto usando o nosso cupom, que também vai estar aqui na descrição. O episódio dessa terceira temporada vai sair ainda em setembro, né? A gente vai estar com esse episódio indo para setembro. Espero que vocês curtam, tanto quanto eu curti aprender um pouco mais com a Edcleide, apesar de eu ter uma consultoria diária praticamente com ela lá no Parque Tecnológico de Mato Grosso, mas espero que vocês curtam. A gente pode também, né, Edcleide, se você permitir, colocar as redes sociais da Método aqui, o seu também, para as pessoas poderem te achar. E muito provavelmente, se vocês entrarem nos nossos grupos de comunidade, você vai ter acesso. Vai estar meu nominho lá, com certeza. Vai estar lá a Edcleide também. Assim, Digoresters, muito obrigado para vocês que chegaram até aqui. Mais uma vez, não esqueçam se você está no YouTube, curtam, compartilhem, comecem a nos seguir e também ativem o sininho para você ficar sabendo de tudo que vai acontecer dentro do nosso canal do YouTube. Digorest Startups é o nosso canal lá no YouTube. Agora, se você está nos assistindo no Spotify, lembre-se, entra no aplicativo, vai lá, classifica a gente com 5 estrelas, porque assim você fortalece o nosso podcast, fortalece o nosso videocast e ele chega a mais pessoas. Mais pessoas vão ter noção de como a Edcleide é uma das pessoas mais incríveis que tem aqui dentro do ecossistema de Mato Grosso. Muito obrigado, Digoresters, e até uma próxima. Tchau, tchau.